Que Deus abençoe a todos os que me assistem nesta hora. Eu desejo bênção e paz sobre a sua vida, saúde, felicidade e prosperidade. Que você possa estar desfrutando das bênçãos do Senhor, regozijando das maravilhas do Senhor. Você e toda a sua família. A minha saudação verdadeira a você. Você que já é inscrito no canal A Palavra de Deus, eu oro por todos os inscritos deste canal. Sempre eu lembro em minhas orações. Você que ainda não é inscrito, eu conto com você. É um canal que temos para levar o Evangelho de Cristo adiante. Como disse Jesus, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu penso que por meio deste canal eu consigo fazer mais, pregar mais o Evangelho a muitas criaturas. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta hora eu quero falar com você sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é muito debatido, é muito comentado, tem-se opiniões que dividem uns dos outros, que não concordam uns com os outros. Mas o que eu vejo o corpo de Cristo, como eu vejo o que é, na verdade, para o momento, o corpo de Cristo. Sabemos que no catolicismo eles têm a hóstia redonda dentro de uma taça ali que fica no altar e o sacerdote consagra aquilo ali e ali está o sagrado para eles. Aquilo ali é o corpo de Cristo. Para nós cristãos não é assim. Não. Não é desta maneira. Mas eu quero que você continue comigo. Será pequena, não será longa, não vou fazer você cansar, não. E depois eu quero que você comentem aí, vocês aí comentem o que acham desta minha humilde opinião em Cristo. Escreva aí o que acham, o que é o corpo de Cristo, como pensamos ser o corpo de Cristo, de que maneira eu me torno parte deste corpo de Cristo e tudo mais. Mas eu quero primeiro ir à Bíblia e eu não vou prosseguir sem a Bíblia. Tudo que eu vou falar aqui é a Bíblia Sagrada. Para começar, eu quero começar com vocês na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 24, o apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo, diz assim, para começarmos, Colossenses 1, 24. Ele diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Amém. Ó Senhor, acrescente tuas bênçãos à leitura desta palavra e nos permita entendê-la. Graças a Deus. Aí encontramos o apóstolo do Senhor posicionando para nós o corpo de Cristo. Mas eu quero voltar um pouco atrás. Eu quero ir com vocês ao Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do verso 14 até o verso 20, o Senhor Jesus Cristo diz assim, acerca do seu corpo. Vamos meditar. Lucas 22, 14 ao 20, diz: E chegando
a hora, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, quer dizer, antes que ele morresse, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele desejava comer com eles a Páscoa, porque não comeria mais até que se cumprisse no reino de Deus. Guarde isso, o reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, ele disse assim: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Graças a Deus. Então Jesus, comendo na Páscoa, divide o pão e diz que aquele pão era o seu corpo. O corpo dele, que morreria na cruz, logo na sequência. E então ele pega o vinho e diz que aquele vinho é o seu sangue. E que todos bebessem. Mas ele diz que ele não comeria mais, até que viesse o reino de Deus. E eu entendo pelas Escrituras que o reino de Deus veio e está aqui, em operação, agora mesmo. Então, para cumprir o que Jesus diz, eu só posso ver uma coisa. Eu tomo do corpo de Cristo a ceia com o Senhor todos os dias. Eu como pão com Ele. Eu bebo vinho com Ele. Sim? Porque o reino de Deus veio. Em Apocalipse, no capítulo 3, ele diz que está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entra em sua casa e ceia com você. E você ceia com ele. Pois eu tenho esta ceia com o Senhor diariamente. Então, isto é vindo o reino dos céus. É vindo o reino de Deus. Na verdade, ele reina. Ele reina, ele é meu governo. Tá, mas então como se aplica o corpo de Cristo para esse momento? Porque até aquela ocasião, Jesus Cristo não havia saído do corpo carne dele. Ele estava unificado em um único homem. Ele próprio, Emanuel. Mas ele sabia, e deixa para nós relatado nos evangelhos, e principalmente em João, que deixando aquele corpo, ele não estaria mais limitado àquele único corpo, mas ele voltaria em Espírito Santo e estaria em centenas e milhares de corpos. Ele deixaria um único corpo e formaria vários corpos, juntando todos, estes todos que ele estaria dividido neles, assim como ele dividiu o pão, ele repartiu o pão em diversos pedaços. Calculo eu que naquela ocasião era
em 12, 13, não sei, 14. Se fosse em 100, ele dividiria em 100. Assim também ele se dividiu. E só em Pentecoste ele veio em 120. Então, ao invés de um único homem, já em Pentecostes era 120 homens. Este é o corpo de Cristo. Então aqui Jesus diz, no Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, ele diz desta maneira acerca de que ele ia e voltaria. Ele ia, sairia daquele corpo, aquele corpo seria esmagado, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele voltaria para nós. Aleluia! E quando ele volta para nós, é justamente aí que ele nos batiza no seu reino. Sim, é aí que começa verdadeiramente o seu reino. É aí que verdadeiramente o seu reino, o reinado espiritual de Cristo, reina em mim e em você. Ele diz em João 14, verso 15, olha, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Quem é esse? Uma pessoa separada dele? Não, ele próprio. Vamos ver. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê. Aí está o reino de Deus. Por que os homens não compreendem o reino de Deus? Porque não vê. Por que os homens não recebem o reino de Deus? Porque não vê. Porque o reino de Deus não vem com aparência. Nem dirão, ele está ali ou ele é acolá. Porque eis que o reino de Deus está entre nós. Naqueles dias estava entre eles. Porque o mestre não havia morrido ainda, mas agora não está mais entre. Está em mim e em você. E esse mim e você forma o corpo verdadeiro de Cristo. Assim como um corpo, o corpo humano, é formado de cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros. Braço e mãos, pernas e pés são membros. Membros inferiores. O tronco é uma parte importantíssima que sustenta os braços, sustenta as pernas. Mas a mente, a cabeça, ali está o cérebro, está, na verdade, o que comanda tudo. No corpo de Cristo, esse cabeça é Cristo, que comanda a perna, que comanda os pés e as mãos. Então Jesus continua dizendo no Evangelho de João, no capítulo 14, agora o verso 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Cristo voltando no corpo agora, saindo do corpo de Jesus, Emanuel, saindo daquele corpo e voltando em centenas de corpos. Centenas deles. Voltarei para vós. Ali começa a igreja, justamente quando ele volta em Pentecoste e junta o seu povo, formando um corpo, o corpo de Cristo, não mais a hóstia redonda. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai,
e vós em mim, e eu em vós. Aleluia! Esse vós são muitos. Por isso que um cristão não pode estar sem ter companheirismo com o outro. Não pode dizer, eu sou crente, sozinho em casa. Como eu posso isolar uma parte do meu corpo e deixá-la separada do corpo principal, que é Cristo? Como eu posso? Aquela parte morrerá. Virá as moscas e colocará vermes sobre aquela parte, porque o sangue não está circulando ali. E ela vai ficar contaminada. E assim fica o homem, aquele que se diz cristão e diz simplesmente em casa, não vou mais para a igreja ter companheirismo com os outros, não. Você está se cortando do corpo de Cristo. Aquele corpo de Cristo é o que disse Jesus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. Que quer dizer, se eu junto esse dedo com a mão e com o braço, já pode acontecer alguma coisa, porque está sendo ligado um ao outro. Lembra que no vale de osso seco, quando Jeremias tem aquela. Ezequiel tem aquela visão do vale de osso seco, quando ele profetiza, os ossos cada um vai unindo ao seu osso. O osso do pé não uniu ao osso do braço. O osso do braço não uniu ao osso de outra parte. Cada um ao seu devido lugar. Assim é o corpo de Cristo. Todos unidos na igreja, congregando, servindo a Deus. Ali tem músicos, ali tem pessoas que cantam, ali tem homens, tem mulheres que cantam, tem pessoas de oração, tem pastor, não apenas um pastor, pode ter 2 pastores também, por que não? Ele deu uns, não deu um só para pastor. E outros, não deu um só para evangelista. Não, na igreja do passado, em diversas delas tinha 2 ministros, 2 pastores, no tempo de Paulo. Por que tem que ter só um? Porque um auxiliaria o outro, ou 2 ou 3. Então tem vários. E todos estes vários, olha, eu tenho 2 mãos. Por que eu não tenho uma só? Eu tenho 2. Dedo eu tenho 10 só nas mãos. Nos pés tenho mais 10. Então, todos formando um corpo. Todos formando um corpo. Que corpo é esse? Aquele corpo, Cristo, que ele partiu. Ele se partiu de um único homem, Emanuel, e se partiu em todos nós. Em todos nós. Isaías 53 diz que todos nós andávamos desgarrados. Todos nós. Eu estava de um lado, o outro estava de outro, cada um no lixão, outro em outro lugar, outro. Mas ele teve misericórdia de todos nós. E Deus fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. E ele nos juntou, irmão e irmã. Valorize isso. Então, veja que o corpo de Cristo na verdade, é eu e você. E o cabeça é ele. Aí sim, um único pastor, Cristo. Cristo, mas na terra, muitos. Esse sim. Então, veja você. Em 1 Coríntios, no capítulo 12 de 1 Coríntios, diz assim, o apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 12, 13, ele diz: porque assim como o corpo é um, o corpo aqui, olha, eu sou um corpo. Eu sou apenas um corpo. Paulo Sérgio é um homem só.
Jesus Cristo era um só quando esteve na terra. Depois que ele morre e ele sai, ele diz que viria outra vez, ele vem em muitos. Em muitos. Eu não posso fazer isso. Eu não posso morrer e voltar sobre muitos homens. Eu não tenho essa condição. Eu não tenho. Mas Jesus Cristo morreu e prometia que voltaria, não deixaríamos órfãos e voltaria para nós. É justamente o que vem em Pentecostes. Sobre muitos. Sobre muitos. Jesus Cristo agora se dividiu em muitos. São muitos as partículas do corpo de Cristo. São muitos os membros do corpo de Cristo. Quando todos se juntam, formam um único corpo. E o cabeça, Jesus Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, o Espírito Santo, formando um corpo. E como eu posso ficar em casa e dividir-me dos demais irmãos e não amar meus irmãos? Ah, você precisa estar junto com os demais. Teu lugar é orando junto com a igreja. Teu lugar é congregando juntamente com os demais. É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda o apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo, na carta sua aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, olha aqui, eu vou deixar para você, o versículo 16. Eu poderia ler o verso 15. 15 e 16. Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Falando do corpo. Aquele corpo que Jesus partiu e disse, comei e tomai, esse é o meu corpo. Naqueles dias simbolizava. Porque na verdade ele era o corpo, ele estava ali. Mas ele ia sair do corpo, sangrar, derramar sangue, e significava, quando ele partia o pão, significava que aquele corpo seria partido em vários pedaços, vamos dizer assim. E quando Jesus volta em Espírito Santo, ele não volta mais só num homem, não. Não é mais num único homem. Na velha aliança, antes do Espírito Santo, era assim. Era só um homem para falar, só um profeta para falar. Ninguém tinha o Espírito Santo. Mas quando ele não volta apenas em um homem, ele volta em todos que o aceitam. Acabou aquela aliança velha dele falar com um homem só e um homem só vir falar para você. Agora o Espírito Santo te conduz a toda a verdade e você é livre para ir ao Espírito Santo por meio da Bíblia e o Espírito Santo te ensinar todas as coisas. Significa que você não precisa depender mais unicamente de um homem, porque Deus não está mais limitado a um corpo. Não. São vários. Somos muitos, assim como no corpo há muitos membros. E eles estão juntos em Cristo. Então Paulo diz, antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem é o nosso cabeça? Cristo. Eu li Efésios capítulo 4, verso 15. Eu vou ler o verso 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. O irmão está ligado no outro irmão, a irmã está ligada na outra, uma hora pela outra. O amor liga-nos, o amor nos liga em Cristo. Como eu vou ser do corpo de Cristo se eu não amo os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro? Como somos corpo de Cristo se não amamos uns aos outros? Então, olha, todo o corpo bem ajustado pela palavra e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
Você faz a sua parte, eu faço a minha, o pastor faz a dele, o irmãozinho mais simples faz a dele, a irmãzinha mais simples faz a dela, o outro que é mais experiente faz também a parte dele, o que canta faz a parte dele, o que toca instrumento faz a parte dele. Olha, por quê? Ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Será que não é isso que falta? Para nós vermos a igreja de Cristo ser aquela igreja atuante que fazia e acontecia no passado? Deus se dividiu, está em você, irmãzinha, está em você, irmãozinho. Vamos fazer mais para crescimento do corpo de Cristo. Vamos amar mais, vamos incentivar, vamos orar, vamos nos preocupar uns com os outros. Então eu quis falar o corpo de Cristo. Na verdade, o corpo de Cristo é eu e você e todos os que nasceram de novo. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado, ó Pai da Glória. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado por unir cada um dos teus filhos, cada um ao seu lugar. Cada junta, cada parte está unida, ligada em amor, ligado uns aos outros, amando uns aos outros assim como o Senhor nos amou. Abençoe este irmão, esta irmã, este lar, esta casa, esta pessoa que me assiste. Põe desejo no coração deles, ó Pai, de te servir melhor. Fica conosco, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus os abençoe.